Ou seja, o movimento de consciência que Denise está colocando aí tem tudo a ver. Só que isso não é o cerne da revelação cósmica. A revelação cósmica, Denise, não tem cerne. Eu não penso que exista um cerne. São tantos os cernes da revelação cósmica que a gente não pode estabelecer só essa questão. Esse é um dos inquietantes temas, né? Esse é um dos inquietantes traços que a revelação cósmica traz ao abordar uma questão bem simples. Os espíritos dizem que antes do caos ter surgido, melhor dizendo, os espíritos não chamam isso aqui de caos, eu é que estou chamando. Os espíritos dizem que antes do nosso universo surgir, já existia o paraíso, a espiritualidade superior, pré-existente. Então, se aquilo é pré-existente e o nosso surgiu depois, a gente veio daquilo. E o ambiente em que nós vivemos, eu estou chamando de caos, a gente chama de caos, eu e todas as mitologias, por sinal. Então, como é que o caos surgiu do paraíso? Né? E surgiu como? Segundo o que a gente está explicando, através da movimentação da consciência de um ser. Então, o que é que Denise pergunta? Então é porque se esse ser fez esse movimento de consciência, é porque a tal perfeição do paraíso, por si só, é uma perfeição estranha, que talvez não seja, ou é algo que já tivesse algum tipo de incompletude, algum tipo de problema, e por isso esse ser desejou imaginar como seria existir fora da perfeição, e nesse movimento de imaginação, de liberdade consciencial, terminou sem querer criando caos. Basicamente é isso que Denise coloca. Mas, de novo, eu não tenho como aprofundar isso para pessoas que estão me escutando pela primeira, segunda ou terceira vez. Isso é tema para ser tratado em abordagens mais longas, em abordagens que, aos poucos, que se pode ir evoluindo. Você não tem como tratar de assuntos de PhD no curso preparatório. Você faz o curso preparatório, você faz o curso, depois você faz mestrado, depois você faz PhD. E em cada um desses níveis aí existem matérias de aprendizado e de busca. Então, na hora em que, numa live assim, com pessoas que nunca ouviram falar do assunto, a gente já traz questões do nível em que Denise está trazendo, fica complicado. Eu não tenho como, com palavras rápidas, dentro do tempo, que basicamente a gente já está concluindo a live, já está me faltando voz aqui. Então, assim, não sei, mas eu não sei se vocês que me escutam estão entendendo. O pressuposto da pergunta da Denise está totalmente correto. Apenas esse não é o cerne da revelação cósmica. A revelação cósmica tem muitas questões pontuais desse tipo. Não, mas isso deve ser o que de mais importante define o problema lá no paraíso. O pior é que não é. Do que foi falado até hoje, fica parecendo que é. Mas tem muita coisa que ainda não foi observada nem abordada. A gente não tem como falar disso em lives assim, porque fica complicado. A Eliana Demétrio perguntou para você se existe alguma possibilidade de os últimos acontecimentos ter alguma coisa a ver com a tão falada volta de Cristo. Seguramente, sim. Seguramente. A vinda de Sofia é um desfecho inevitável. Agora, como isso se liga aos fatos, é o que eu não gostaria de comentar, porque realmente não tenho o necessário trato, desculpa, o tato psíquico do momento em que nós vivemos não permite que a gente aborde esse tipo de, sem que com isso a gente termine faltando a prudência
e mesmo a elegância de pontuar fatos que já estão disponíveis em diversos níveis de informação, de disponibilidade de informação. Então, assim, não é nada que esteja acontecendo no nosso cotidiano que não caiba nessas questões escatológicas, questões proféticas, questões que foram apontadas por basicamente todas as tais revelações, e aqui a gente volta à primeira consideração da live. Nós temos todo um acervo de crença que envolve é o retorno de Jesus, é a vinda de Sofia, é a chegada do Avatar Kalki, é a vinda de Mahdi, é o Messias que está chegando, é Astacheran, Sanata Kumara, ou seja, são tantas definições. Os incas esperam um incaico, todo mundo aqui na Terra espera um alguém, e, de fato, nós estamos entrando na era dos últimos acontecimentos antes desse desfecho que é a vinda de um alguém. Né? Mas fazer as ligações entre esses dias que nós estamos vivendo no mês de outubro com o que podemos esperar para os próximos tempos, isso, de novo, vai ficar a critério agora do que cada um de nós puder avaliar. Porque não adianta mais A, B, C dizer isso ou aquilo. Os fatos agora, Flávio, é que vão falar por si mesmos, entendeu? Entendi. Não importa mais do que Flávio diga, Rogério diga, fulaninho, Beltrano, autoridade tal, Papa, cientista tal. Nós somos simples mortais tentando, entre aspas, fazer o trabalho da gente em torno do apreço pela verdade que cada um possa possuir. Mas nós nos enganamos em muito e em pouco. Mas nos enganamos. Estes seres, eles não são humanos. A mente deles se movimenta de outra forma. Porém, o que já foi produzido pelo 3 Atlas já deixou muita gente na Terra, muita gente viva. Algumas pessoas das elites do poder terreno de cabelo em pé. A mensagem do 3 Atlas, outras coisas que o 3 Atlas já provou que ele sozinho consegue desligar tudo na Terra, é um negócio meio confuso. É a varredura que o 3 Atlas fez. Segundo os cientistas, o 3 Atlas varreu todos os aparelhos que produzem frequência na Terra. O que diabos é isso? O 3 Atlas leu todos os telescópios, todas as centrais, todos os telemóveis, telefones celulares, computadores, de todo mundo. Ou seja, em uma madrugada, ele fez isso. É o que os cientistas dizem, no horário tal, de tal dia. Sabe quando você faz uma varredura? O 3 Atlas fez. Foi quando o tal cientista disse, eu pensei que a gente estava observando ele, mas é ele que nos observa. Ele acabou de fazer uma varredura em todos os nossos dados. E devolveu para que tudo pudesse ser reinicializado na Terra. Nós não temos noção do que isso significa. Mas isso aconteceu no dia 17 de outubro agora. Isso é o que cientistas não podem se recusar a dizer, porque não foi só com eles, foi com todo mundo que tem, né, condições de acompanhar isso aí. Hoje em dia tem muito astrônomo amador, tem muita gente maravilhosa aí, desconhecida, mas no seu anonimato, mas ali, servindo de resistência, a última trincheira da dignidade humana, na busca pela verdade. Então, assim, não é o que cada um da gente vai falar agora que vai ter importância. Tudo que nós falamos, tudo que A, B, C, D falou, certo ou errado, fez parte de uma preparação. Tudo isso foi uma preparação. Esses dias que nós estamos vivendo é o início do processo. O desfecho desse processo, sim, é um contato oficial com a autoridade celeste assim constituída no âmbito da lógica desses tais arcontes.
é inevitável. Agora, o que nos separa desse acontecimento, em relação ao que estamos vivendo hoje, de fato, parece ser pouco. Mas algum tempo a mais, seja lá o que for, nós humanos não sairemos dessa vida, pelo menos as novas gerações, sem que tudo isso se cumpra nos termos em que Sofia prometeu que faria através do Apocalipse.